a noção de vale tudo. Na visão de Feyerabend, é necessário admitir certo vale tudo, tendo em vista que a ciência é um processo de produção humana em desenvolvimento. Para ele é impossível estabelecer qualquer regra universal. E além de impossível, é também indesejável. Em uma leitura da história da ciência, o filósofo aponta que o método representa a instauração de um dogmatismo científico. Isso se deve ao fato de que, como notado por Kant, os métodos são estruturados como paradigmas e fazem o possível para resistir a qualquer falha ou crise. Isto gera uma ciência defensiva e menos progressista. Outro ponto central de sua crítica é a percepção de que a maioria dos métodos científicos desconsidera o horizonte real e social de sua aplicação, apresentando-se apenas como propostas teóricas, as quais esbarram nas limitações do real. O horizonte político, o impacto das descobertas, a estruturação de divulgação e a necessidade de inventividade influenciam diretamente na criação da ciência e são também influenciados por ela. É necessário compreender que Feyerabend não propõe a existência total de um método, pois assim a prática científica não seria possível. Sua crítica é ao estabelecimento de um método como recurso central e incontornável da ciência como regra que delimita cada passo. Bom, ele deixa muito claro aqui, legitima aqui a sua ideia de que não se pode e não se deve credibilizar uma única metodologia na confecção da ciência, até mesmo pelo fato que deve-se considerar a origem do método, a origem do pensamento que o criou, a origem da coisa em análise e a serventia desta coisa a qual está sendo analisada, ou seja, o objetivo daquilo em que se está analisando. Neste caso, podemos generalizar. Podemos entender aqui que esta análise pode ser feita sobre a natureza, o cosmos, a existência humana, toda uma vertente de coisas, e considerar a sua origem e o objetivo de sua existência para que seja feita uma análise científica sobre estes contextos. Como aplicar? Uma das questões que indubitavelmente aparece refere-se à possibilidade de, sem um método científico, separar a produção científica relevante da produção científica sem importância ou mal embasada. Para Feyerabend, isso não depende da admissão de uma regra universal que se proponha como eterna. A diferenciação entre uma produção relevante e uma sem importância estaria justamente em sua proposição e sua concretização. A disposição do cientista em pôr em prática a sua descoberta, ou seja, testar a sua validade, seria o primeiro critério para a distinção. Aquele que defende algo original, mas não põe em risco ou não abre mão à possibilidade de crítica, provavelmente está tentando esconder o não embasamento de sua descoberta ou seu enunciado. A ciência só pode ser determinada em sua construção. Impedir, já no primeiro movimento, uma nova descoberta, apenas porque essa possibilidade não apareceu anteriormente ou soou inicialmente absurda, é criar amarras para os cientistas e impedir o progresso humano. O cientista que quer propor algo novo deve fazê-lo. Contudo, não se pode desprezar o horizonte do real, nem as teorias que já se mostraram bem-sucedidas e praticáveis no passado. Não é começar do zero, pois isso não faria sentido. A crítica não é aos resultados dos métodos clássicos, mas à limitação provocada pelo método.
Bem, alguns aspectos bem interessantes surgem aqui nesse trecho do texto. Feyerabend propõe aqui uma reflexão sobre aquele que defende algo original, mas não põe em risco ou não abre a possibilidade de crítica. Ou melhor dizendo, a disposição do cientista em pôr em prática a sua descoberta, ou seja, testar sua validade, seria o primeiro critério para a distinção. Aquele que defende algo original, mas não põe em risco ou não abre a possibilidade de crítica, provavelmente está tentando esconder o embasamento de sua descoberta ou enunciado. Ou seja, neste trecho aqui, fica muito evidente para nós que Feyerabend propõe aqui uma reflexão sobre a ação do cientista. O qual, segundo ele, a sua postura mediante a uma descoberta tem de ser, já neste momento, uma postura de pôr em questionamento a sua descoberta. O cientista, segundo Feyerabend, deve até mesmo ser um questionador da sua metodologia e dos seus resultados, pois este seria um primeiro passo para se chegar a melhores conclusões. Outra proposição de Feyerabend, aqui neste trecho, é que a ciência só pode ser determinada em sua construção, ou seja, esquecer. Ele desconsidera pré-conceitos, conceitos pré-formados. E a metodologia será delineada durante a sua construção, durante o seu processo de execução. Aí poderemos pensar em um conceito, em formar um conceito a partir do momento que se constrói, que se trabalha nele. Não aquele que já foi pré-estabelecido. A teoria da incomensurabilidade, citada por Kant, que será apresentada novamente com certas diferenças, é um sintoma da filosofia dos séculos anteriores e que finalmente é considerada nas discussões da ciência. Muitos autores da filosofia moderna, entre eles Kant, já defendiam que a percepção do sujeito é o ponto central na construção do conhecimento, já que apenas ele pode acompanhar o fenômeno, ou seja, o modo como a coisa se mostra para cada um. Outros filósofos, como Hegel, Dilthey, aprofundaram-se nessa discussão apontando para as noções de horizonte da época e para a relevância do processo histórico e do mundo onde se vive na construção de saberes. Mesmo Marx, em seu materialismo, defende a ideologia de cada época como uma base da leitura histórica e fenomênica. De acordo com Feyerabend, há clareza quanto ao fato de que o horizonte compreensivo no qual uma descoberta se insere é relevante para a leitura dela mesma. Em outras palavras, toda experiência só é válida de acordo com os padrões
de correção de sua própria época. Ou seja, ele propõe aqui que as considerações científicas sobre um determinado objeto de estudo, ele vai atender os anseios da época em que foi estudado. Porém, esta condição não o limitará a não ser estudado em épocas futuras com outras metodologias, que vão apontar também outras possibilidades. Kant já apontava para a incomensurabilidade dos paradigmas, pois cada um se mostra completamente diverso do outro. Apontar aquele que é superior entre os dois por meio de princípios lógicos torna-se impossível. E como os paradigmas se propõem a sustentar toda a base da leitura, a visão gerada por eles acerca de outro paradigma é sempre tendenciosa. Feyerabend referenda essa tese por acreditar que certas teorias se apresentam de maneira tão diversa que parece, de certo modo, impossível alcançar uma concordância entre ambas. Contudo, para o filósofo, a incomensurabilidade é mais uma prova da necessidade de maior liberdade e de uma anarquia teórica na construção da ciência. Em outras palavras, pessoal, o que ele está dizendo aqui é que um conceito científico não pode estar atrelado, não pode ser dependente de outro. Precisa ser independente, precisa ser individual. Ele não precisa necessariamente estar ligado à forma anterior da qual ele foi estudada. Ele pode ser estudado num momento posterior de forma individual, para que se fique à vontade, para que se tenha liberdade de chegar a outras conclusões.